Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da Jornada Minimalista, uma série de 3 episódios onde eu vou te entregar muitas informações valiosas a respeito do lifestyle minimalista. E esse é o primeiro episódio, meu nome é Adamo Peçanha, seja muito bem-vindo. E o tema desse episódio é a armadilha da indústria do consumo. Yeah, they tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Expensive, you stay in your place. They hating on all of my songs. I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me. Bom, antes de mais nada, eu preciso te contar a minha história para você entender como é que foi que eu cheguei nessa parada de minimalismo, né? Eu cresci num lugar chamado Ferraz de Vasconcelos, Quebrada, periferia de São Paulo. E eu, quando era criança, meu pai me colocou numa escola particular. Uma escola onde as crianças tinham quadriciclo, mini bug, roupas legais. E meus pais não tinham grana, tá ligado? Meus pais me colocaram lá, eles atrasavam a mensalidade todos os meses, cara. Eles me colocaram lá aos trancos e barrancos. Desde aquela época, eu comecei a alimentar uma parada na minha cabeça que foi o seguinte: as crianças aqui têm tudo, cara. As crianças aqui têm mini bug, quadriciclo, vários brinquedos legais. E eu não tinha muitas coisas porque meus pais não tinham condições de me dar essas coisas que eu queria, né? Então, eu alimentei esse desejo de querer ter coisas, de querer ter bens materiais, de ter posses, né? Desde criança alimentando isso e achando que se eu tivesse essas coisas que as outras crianças tinham, eu seria uma pessoa feliz. Então, desde criança eu fui influenciado pelo entorno, pelo contexto, pelas crianças, pela escola, por todo o sistema, pelos pais das crianças, pelas novelas, pelos filmes da Disney que eu assistia, uma orientação materialista. Eu fui influenciado de que quanto mais coisas a gente tem, mais especial a gente é, mais aceito nós somos, mais sucesso nós temos, mais felizes seremos. Porque nas novelas, quando a gente assiste as novelas, a gente percebe que as pessoas são tão felizes, né? A gente olha ali aquelas vidas perfeitas, casas gigantescas, carros caríssimos, e as pessoas trocando de carro todos os anos, e a gente pensa, caramba, eu não tenho todas essas coisas, mas se eu tivesse todas essas coisas, eu seria muito feliz. Então a gente vai construindo essa insatisfação com a nossa vida simples, e a gente fica sempre pensando que a felicidade está em um outro ponto. E esse ponto é sempre relacionado a alguma coisa que nós não temos agora. Ou um carro, ou uma casa diferente, ou roupas de marca. Então eu fui alimentando isso dentro de mim desde muito cedo. Enquanto as crianças da escola faziam viagens para Disney, tinham mini bugs, quadriciclos, eu não tinha nada disso. Pra você ter uma ideia, meus pais atrasavam o pagamento da mensalidade da escola todos os meses praticamente, porque eles não tinham dinheiro para pagar a mensalidade, cara. Pra você ter uma ideia, eu usava uniforme doado de crianças maiores que doaram pra mim e pro meu irmão, porque meus pais não tinham dinheiro para comprar o uniforme da escola. Então, olha onde a coisa começou a ser criada. Eu comecei a alimentar uma ideia de que quando eu tivesse todas aquelas coisas, eu seria feliz. Então eu lembro de desde muito novo, cara, querer ter coisas, possuir coisas. Eu lembro que com 8, 9 anos de idade eu queria ter uma mobilete, depois eu queria ter um carro, depois eu queria ter quadriciclo, depois eu queria ter muitas coisas, sacou? E aí com 12 anos de idade, eu pedi pros meus pais pra trabalhar. Meus pais tinham uma pequena farmácia de bairro e eu falei, pai, eu quero trabalhar, eu quero poder comprar minhas coisas. E antes de mais nada, cara, entenda uma coisa. Eu não tô aqui fazendo uma apologia à pobreza, de que não pode ter coisas. Eu tenho coisas, mas eu quero que você entenda aonde é que eu quero chegar e aonde é que você caiu na armadilha da indústria do consumo, que eu também caí. Então eu comecei a alimentar essa ideia de que se eu tivesse coisas, se eu pudesse ter tudo que os meus amigos tinham, se eu pudesse ter o carrão, se eu pudesse ter a motona, se eu pudesse ter a casona, eu seria muito feliz. E eu comecei a perceber, cara, que desde muito novo, eu sempre estava em um outro passo no futuro que não fosse o lugar que eu estivesse vivendo. Era como se sempre existisse uma certa insatisfação com a vida, sabe? E que essa insatisfação, ela seria curada em algum passo no futuro, quando eu tivesse alguma coisa. E essa coisa poderia ser uma mobilete, poderia ser um carro, mas agora não. Agora eu não poderia ser realmente feliz, mas no futuro sim. Então desde muito novo eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, numa pequena farmácia que meus pais tinham no bairro. E ali eu comecei a aprender, a vender, a crescer. E isso é maravilhoso, cara. Trabalhar, ter independência, ganhar teu próprio dinheiro, comprar tuas próprias coisas, é muito bom. Mas entenda o ponto que eu quero chegar. Com 18 anos de idade, essa farmácia dos meus pais foi arrombada, a gente ficou sem grana nenhuma. E eu falei, caramba, e agora, né?
que eu vou fazer? E aí eu fui procurar um emprego no shopping. Trabalhei no shopping, trabalhava de domingo a domingo e comprando coisas, comprava roupa. Eu lembro que meu armário era cheio de roupas, só que eu não gostava dos meus trabalhos. Eu trabalhava muito, mas não era muito feliz fazendo o que eu fazia, sacou? E aí eu falei, caramba, preciso ser alguém na vida. E me falaram que pra eu ser alguém na vida, eu tinha que ter uma faculdade. Então, fui fazer faculdade de engenharia ambiental. Cara, eu pegava trem todos os dias, lotado, velho. Lotado. Um trem para ir pro trabalho, para chegar 8 horas da manhã no trabalho, que eu morava em Ferraz de Vasconcelos, como eu já falei aqui, e aí eu trabalhava no centro de São Paulo, né? Os empregos em São Paulo ficam no centro. O lifestyle da galera de São Paulo, principalmente a galera que não tem grana, e até a galera que tem grana, é um lifestyle que você gasta muitas horas, cara, ou no trânsito, ou no transporte público. No meu caso, como eu não tinha grana, eu gastava muitas horas no transporte público para chegar em um trabalho que eu não gostava, para depois ir para uma faculdade que só depois eu fui perceber que não tinha nada a ver comigo, pra chegar em casa meia-noite, 1h da manhã, pra acordar no outro dia cedo de novo e repetir o processo. Pra quê? Pra comprar cada vez mais coisas. Só que eu sempre me sentia insatisfeito, sempre achando que depois que eu tivesse muita grana, eu seria feliz. E aí eu trabalhei muito, me formei em engenheiro ambiental, nunca consegui um emprego na área de engenharia ambiental, e eu acredito porque eu morava em Ferraz e as empresas estavam no centro, e eles não queriam fazer entrevista com um rapaz que morava tão longe. Talvez fosse esse o problema, não sei. O ponto é o seguinte, trabalhei em vários empregos, cara. Trabalhei no banco durante 3 anos e meio, trabalhei no shopping, me formei e nada disso me preenchia por dentro. E eu achava que o que me preencheria por dentro seriam posses, seria grana, sabe? Muita grana, muito dinheiro. Por quê? Porque eu já falei, influências, clipes da MTV, os rappers famosos, os filmes de Hollywood, os meus amigos que tinham grana, eu achava que eles eram muito mais felizes do que eu. Foi aí que eu tava completamente enfiado dentro de uma grande arapuca, de uma grande armadilha, implantada no seu subconsciente, no meu subconsciente, que é a armadilha da indústria do consumo. Nessa armadilha, eles nos dizem e nos mostram que quando a gente tiver uma coisa, que essa coisa não tá aqui, mas uma coisa no futuro, quando você tiver o celular novo, quando você tiver um carrão que o seu amigo tem, que o vizinho tem, quando você tiver a casona que o seu vizinho tem, mas aí o seu vizinho vai e troca de carro, aí você tem que trocar de carro também, aí seu vizinho vai e muda de apartamento e você tem que mudar também, porque agora o apartamento dele é maior que o seu. Então perceba que é uma coisa sem fim. É como se você encontrasse um controle remoto no chão e esse controle remoto é o controle remoto da vida. E ele tem aquele botão de acelerar. E você tá sempre acelerando a sua vida para um momento futuro. E hoje eu percebo que o nome dessa corrida é a corrida dos tolos, cara. E eu corri nessa corrida dos tolos até os meus 28 anos de idade. Aos 24 anos de idade, eu saí de São Paulo e vim pro Nordeste, o lugar que eu tô aqui agora. João Pessoa. E aqui eu comecei a trabalhar muito no Nordeste. Primeiro eu comecei viajando em várias cidadezinhas do Nordeste. Eu até digo pra vocês aqui no meu canal, que me acompanha há mais tempo, que eu tive meu primeiro despertar. Ali eu percebi que eu tinha o poder de criar a minha própria realidade. Por quê? Porque eu passei um tempo, cara, comigo mesmo. Eu passei por um processo de autoconhecimento muito profundo, lendo muitos livros de desenvolvimento pessoal. Eu me desenvolvi demais. Eu falei, caraca, mano, eu sou responsável pela minha realidade. E aquela realidade escassa que eu tava vivendo em São Paulo, sem grana, sem acesso, sem nada, pode ser mudada se eu mudar minha mente. Dito e feito, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ralar pra caramba. Eu só trabalhava, estudava e trabalhava. E aí eu montei a minha primeira empresa aqui no Nordeste. A minha primeira empresa bem sucedida, porque eu tentei outras empresas em São Paulo e quebrei, mas essa empresa aqui no Nordeste eu abri com 20 mil reais. Era uma escola profissionalizante na área da construção civil. E essa empresa faturou 1.200.000 reais no primeiro ano. E eu falei, caraca, aquele ano foi incrível, velho. Aquele ano eu tive acesso a coisas que eu nunca tinha na minha vida. E realmente eu fui mais feliz do que eu era antes. Por quê? Porque eu viajei pra fora, uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu viajei pros Estados Unidos, eu viajei pro México. Eu passei 40 dias viajando, eu fiz várias coisas, cara. Eu comprei um carro massa. Eu fiz muitas coisas que eu nunca pensei que eu poderia fazer na minha vida. De um cara que ganhava R$1.000 no banco, eu passei a ganhar 20, 30 mil reais de salário. Imagina só. Então eu pilotava uma Harley Davidson, eu tinha uma Mercedes azul, eu morava em um apartamento aqui em João Pessoa, de frente pro mar. E aí eu condicionei a minha mente de uma coisa. Eu pensei, caramba, se a minha vida mudou tanto dessa forma, eu acho que se eu tiver mais e mais e mais, eu vou ser muito mais feliz, porque agora eu tô mais feliz. É aí que você cai na grande ilusão da felicidade. Nós tendemos a acreditar que quanto mais grana a gente tiver, mais posses a gente tiver, mais felizes nós seremos. E se fosse assim, o Bill Gates seria bilhões de vezes mais feliz do que todo mundo. E a gente sabe que não é assim que funciona. Você deve estar cansado de ver
várias pessoas milionárias com casas gigantescas, vidas aparentemente perfeitas e depressivas. Então perceba que eu vivi os dois mundos. Eu não fui um cara sempre quebrado ou um cara que já nasceu em berço de ouro. Eu era um cara quebrado e que comecei a ganhar muita grana. Eu vivi os dois mundos, eu segui os dois caminhos e aí eu comecei a ficar obcecado por essa ideia de ser muito bem sucedido. O que eu pensava naquela época? Eu pensava o seguinte, cara, eu quero transformar a minha empresa em uma grande franqueadora. Eu quero ter 300 escolas no Brasil. Então eu tinha uma escola aqui, depois de um ano eu abri uma segunda escola em Campina Grande e eu pensava, caramba, se eu tiver muito mais grana e muito mais escolas, eu vou ser muito conhecido, eu vou ter muitos carros, eu vou ter muitas coisas. Até que nessa época da minha vida, cara, eu comecei a sentir uma ansiedade, um estresse que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Foi aí que eu descobri, cara, o minimalismo. Foi aí que eu descobri que eu era um cara simples e que eu era feliz também. Só que agora eu tinha muitas coisas, muitas responsabilidades, muito estresse e não estava mais feliz. Mesmo pilotando uma Harley Davidson, mesmo dirigindo uma Mercedes, mesmo viajando pelo mundo, mesmo morando em um apartamento de frente para o mar. Eu lembro que eu acordava todos os dias de manhã e sentia uma ansiedade e eu não queria ter que ir para o escritório. E eu pensava, caramba, velho, hoje eu tenho tudo o que eu achava que me faria feliz, só que mesmo assim eu não tô me sentindo completo, não tô me sentindo satisfeito. O que tá acontecendo? E depois de 4 anos trabalhando nessa minha empresa, eu percebi que eu tava vivendo uma vida sem propósito, uma vida sem significado, que eu tava correndo apenas atrás de coisas e coisas e coisas. Foi aí que eu comecei a estudar muito, cara, psicologia da felicidade. E aí eu percebi que o que realmente faz um ser humano feliz não é só grana, cara. É significado, é ter uma vida mais livre. É uma vida onde você perceba que você está aproveitando a tua vida. É uma vida que você não tem tanto estresse. É uma vida que você faz algo que você acredita. Foi aí também que eu comecei a levar mais a sério o tópico, o assunto propósito de vida. Porque até então eu achava que propósito era só ganhar grana, ter coisas. Esse negócio de propósito não tinha nada a ver. O negócio era ter sucesso. Eu achava que sucesso era ter uma empresa muito grande, era ser super reconhecido, porque foi assim que eu aprendi, né? Foi assim que os filmes de Hollywood nos doutrinou. Foi assim que o sistema me mostrou que seria. Só que em 2018 eu entrei numa crise existencial, cara. Eu acordava dia após dia no piloto automático, indo pro escritório, ganhava dinheiro, comprava coisas, voltava para casa e dormia. E aí eu comecei a me questionar, cara, será que a vida é só isso? Acorda, vai para um trabalho que você não vê significado, compra coisas, dorme, acorda, compra coisas, dorme. Será que a vida é feita só para trabalhar, consumir e morrer? E depois de muito questionamento, muita insatisfação, muita ansiedade, muito estresse, eu falei, não, cara, eu não quero chegar no final da minha vida e infartar como meu pai infartou. Eu não quero viver uma vida de estresse, só de comprar coisas, só de consumir, só de crescer e morrer. Sabe por quê? Eu percebi uma coisa, cara, que a maioria das pessoas sabem, mas que poucas pessoas vivem de acordo com essa verdade. Nós vamos morrer, cara. De mãos vazias nós viemos, e de mãos vazias nós vamos deixar essa terra. Nada que você tem aqui realmente é seu e nem meu. Nós estamos apenas tomando conta dessas coisas. Quando a gente morrer, cara, vai ficar tudo aí. Pros teus filhos, ou pro governo, ou pro lixo. Nada você vai levar, cara. Sabe por quê? Porque caixão não tem gaveta. Então, o questionamento que eu quero te deixar aqui é o seguinte: o que é sucesso pra você? O que é ser um milionário pra você? Você realmente quer ser um milionário? Ou você quer viver como milionário? E daí eu comecei a observar várias pessoas do meu entorno, do meu ciclo de relacionamentos que cresceram, que estavam ganhando dinheiro e que vários deles, cara, apesar de serem milionários, não estavam vivendo como milionários, estavam apenas acumulando coisas. Vários deles estavam envelhecendo precocemente. Rapazes com 25 anos de idade, com aparência de 40, gordos, ficando careca, estressados, mas dirigindo Porsches, dirigindo BMWs. E eu percebi que eu tava correndo atrás de uma ilusão. Eu percebi que o que eu queria mesmo, cara, era viver uma vida com mais aventura, com mais significado. Porque quando eu era criança, eu adorava aquele desenho, As Aventuras de Tintim. Não sei se você lembra desse desenho. E nesse desenho ele viajava, ele ia pro Egito, ele tinha uma vida com mais aventura. Eu lembro que desde os meus 18 anos de idade, a minha vida tinha perdido a aventura. Eu tava um cara muito sério, tinha me tornado um cara muito sério, com muitas responsabilidades. Era como se a vida fosse só pra trabalhar, comprar coisas, morrer, se estressar. Eu falei, não, cara, eu vou dar um basta nisso. Eu percebi que para viver como milionário, eu não precisava necessariamente ter milhões na conta. Eu precisava ter 3 liberdades. Liberdade financeira, sim, liberdade de tempo e liberdade
geográfica. Foi aí que eu tomei a decisão de vender a minha empresa e ir morar na Austrália. E ali tudo mudou. Ali que eu realmente comecei a me tornar minimalista. E foi ali que eu percebi, cara, que eu poderia viver como um milionário sem trabalhar igual um doido em uma coisa que eu não gostava. Foi exatamente nessa época, em 2018, buscando uma vida com mais significado, com menos agitação, com menos insatisfação, com mais liberdade, uma vida mais leve, onde eu tivesse tesão pela vida, sacou? Onde eu realmente tivesse mais significado, mais sentido, mais propósito, que eu resolvi ir para a Austrália. Não só para viajar pelo mundo, que era uma coisa que eu sempre quis, mas também para viajar para dentro, para me conhecer com mais profundidade, para descobrir quem eu realmente era e o que realmente me faria feliz. E lá tudo mudou. E talvez você esteja se perguntando agora, como foi que você conseguiu essa vida, esse lifestyle com mais liberdade, com mais significado, com mais propósito? É exatamente isso que eu vou falar no próximo episódio dessa série, que vai ser o tema O que realmente importa. E se liga só, se você não quer perder o episódio 2 e o episódio 3 dessa série, que estão incríveis, cara, onde eu vou te ensinar como ter uma vida mais essencialista, minimalista, com mais leveza, mais liberdade, onde você vai poder viver como um milionário sem necessariamente precisar esperar ser um milionário. Se cadastra colocando teu nome e teu e-mail no link que tá aqui na descrição. E fica tranquilo que eu não quero te vender nada. Essa série é 100% gratuita. E mais uma coisa, se você curtiu esse episódio, compartilha ele com pelo menos agora 10 pessoas. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no segundo episódio da Jornada Minimalista. They tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. It's best if you stay in your place. They hating on all of my songs.